A juventude tem que ter acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao lazer. A juventude tem que ter acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao lazer. A juventude tem que ser respeitada e assegurada por ofícios que possam exercer. A juventude tem que ter. Entra, por favor, gente. Olha, juventude, o que eu vou lhes falar. Vocês têm seus direitos, mas também têm que lutar. Vocês têm seus direitos, mas também têm seus deveres. Lutem por seus direitos e faça os seus afazeres. Aproveite a juventude, faça ela valer. O que plantar agora, no futuro vai colher. Respeitando o passado e vivendo o agora. Viva a juventude e não jogue ela fora. A juventude tem que ter acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao A lazer. juventude tem que ser assegurada e respeitada por todos e por você. É isso aí. A primeira coisa que eu pensei no Estatuto, e foi uma pergunta assim, que eu procurei trazer, né, para todos, foi realmente por que um Estatuto para a juventude, né? A minha primeira pergunta foi essa, porque assim, por que não as causas de gênero já não responderiam às mulheres jovens, né? Por que não as questões raciais do Estatuto relacionado à intolerância já não responderiam a questões relacionadas à juventude negra, né? E eu fiquei assim, nossa, por que o Estatuto da Juventude, né? O Estatuto da Juventude é um instrumento que opera na linguagem dos direitos. E tenta cobrir uma diversidade de pautas que tem a ver com a integralidade da vida. As lutas das juventudes, os movimentos sociais, não necessariamente operam com essa linguagem dos direitos, porque a gente quer transformar a vida por completo, né? A gente quer ser livre, ser feliz, a gente quer ter dignidade, a gente quer que isso aconteça na educação, na saúde, no transporte, na cultura. Qualidade de vida, né? Ter qualidade de vida. Então, o Estatuto, ele acaba sendo uma reafirmação da Constituição e vai além, porque traz uma contribuição que reconhece que, olha, a Constituição, nessa tentativa de universalizar quem somos nós, perdeu um pouco o tato de perceber que nós somos jovens mulheres negras que vivemos no campo, por exemplo. Ô meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Meu nome é Maria Helena, sou da comunidade quilombola Calunga, o maior território quilombola do Brasil e o que resiste até hoje, algumas pressões ainda. E, assim, a minha infância foi uma infância muito dolorida, porque eu sou filha de pais separados. Então, com 2 anos de idade, meu pai separou da minha mãe e me levou embora com ele da comunidade. Quando eu cheguei para morar com minha mãe com 11 anos, eu era menina de tomar conta da casa, tomar conta dos irmãos, de ir para a roça capinar, socar, lavar roupa de todo mundo, lavar vazia para todo mundo, buscar água no rio, com aqueles balde pesados na cabeça, que não, tinha coisas que não eram diferentes do que eu fazia quando eu morava com minha avó. Só que o diferente foi que eu assumi a responsabilidade da casa. Com 14 anos, eu casei por contrato. É claro, né? Foi um casamento-contrato, não foi um casamento que eu vi, que a gente namorou, que a gente conheceu. Não, foi um casamento que o cara falou, você quer casar comigo? E eu falei, era uma forma de eu sair da comunidade, porque aí eu já não precisava ser mais da minha mãe, eu já ia ter minha própria caminhada. E eu falei, uai, se você me levar para estudar, eu caso. E aí chegou o momento dele me podar mesmo de estudar. E aí eu ia contra minha família, contra meu marido, porque eu achava que eu tinha libertado, mas na verdade eu tinha entrado numa enrascada maior. Aí quando eu me separei, completei 18 anos, eu me separei do primeiro marido. É por isso que eu falo, a gente quer crescer logo, a gente quer ter voz ativa. E aí a gente acaba pulando umas partes boas da vida, que eu queria ter vontade de ter tido, igual infância, adolescência, e que eu sinto que eu perdi essa parte por estar correndo atrás de querer ser
mais velha do que eu era. Quando eu fiz o curso de agroecologia e formação cidadã pela Universidade de Brasília, né, juntamente com a Secretaria Nacional de Juventude, foi onde eu despertou, que deu aquele tipo, nossa, não, eu não sou mais, eu ainda não sou adulta, então eu vou ter que, além de correr atrás das coisas para o quilombo, das políticas públicas para o quilombo, mas eu também vou correr atrás com a minha identidade de juventude. Pensei, a gente pode pegar esse território da cidadania e pegar a juventude do campo ali, da reforma agrária, dos assentamentos do indígena, e os quilombolas também, que tem na minha região, também tem outros quilombos, sem ser o quilombo Calunga, e a gente pega essa juventude e senta e vamos saber o que é que nós queremos. O que é que nós queremos para a nossa região? E aí a gente resolveu reunir 500, 600 jovens em um local com oficinas de 3 dias, que a gente conseguiu levar a secretária de juventude, a gente conseguiu levar o pessoal do MDA para dar palestra sobre soberania alimentar, sobre os cuidados do campo, a gente conseguiu levar várias universidades, a gente conseguiu levar promotor, porque a gente fez as oficinas de acordo com o Estatuto da Juventude. Um momento legal assim do encontro foi quando todos os jovens começaram a se levantar e começaram a gritar que juventude que ousava lutar construía o poder popular, né? Com relação às políticas que estão sendo feitas para o jovem, né, da área rural, da área do campo, então não tem nada voltado para a comunicação, voltada para essa área de inclusão digital. Ou já tem alguma coisa caminhando nisso? Voltada para a inclusão digital no campo. Só que essas políticas, elas não chegam, elas vão até meio caminho e aí até chegar no jovem do campo tem muita dificuldade. E também vai pelo interesse de quem está lá na ponta, de quem está mexendo. E geralmente isso tem que passar pelo poder público, municipal, e quando chega nessas barreiras, as pessoas acham que não é tão importante, porque a questão da juventude no meu município ainda é tratada como uma coisa que não tem importância nenhuma. E aí eu queria saber de você, quais são os artigos do Estatuto que você se sente mais representado, que você acha que está mais relacionado com o seu trabalho? Trabalho, renda e a parte da cultura também eu adorei no Estatuto, porque ali define também que o jovem não é só a Maria vai com as outras, que os jovens também têm a capacidade de produzir a cultura, de retribuir com a sua cultura local e de dar continuidade nela. Ele pode dar continuidade, né, ao trabalho e renda, porque isso impacta muito, porque o jovem hoje ele quer e para ter acesso à comunicação, para ter acesso aos meios de comunicação, ele também precisa ter como ter recursos financeiros para ter isso. As prefeituras, de fato, não investem mesmo em políticas para a juventude. Eu acho que falta entendimento, né, que é algo bem parecido com o que você colocou, com a importância dessa juventude, né? Tem uma questão muito forte com relação às meninas serem mães muito cedo, né? Então, falta acesso à informação, falta discussão de gênero e tem uma crise moral forte com relação a isso, né? Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa pro prefeito que o povão vai lutar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa os governantes que o povão não vai parar. Eu morava de aluguel junto com a minha família. Meu pai e minha mãe trabalhavam, pode-se dizer, para pagar o aluguel e depois tinha que fazer bico para a gente poder se alimentar. Era muito complicado porque a renda é muito pouca e minha mãe é deficiente, né? Minha mãe ela tem um problema na perna, que ela sofreu um acidente. E meu pai ficava sobrecarregado. Então chegou um ponto que ele falou assim, não dá mais para morar de aluguel. Aí foi quando a gente ficou sabendo da ocupação. Na verdade, meu pai chegou na janela da casa onde a gente morava de aluguel e viu o terreno lá e começou a ver aquelas cabaninhas de plástico. Vou lá ver o que está acontecendo e vamos ver. Quando meu pai foi lá, viu que estava ocupando o terreno e entrou no meio do povo, já separou, já começou e morou debaixo de plástico, depois foi de madeirite. Hoje a gente mora na alvenaria.
Sou MC, me tornei MC mesmo, dentro da comunidade. Na época de despejo eu fiz um hino que cantava a realidade do que o povo estava passando lá dentro, na resistência mesmo, porque a gente não podia sair, a gente teve que conservar muita comida dentro da comunidade. E eu cantei essa realidade. Na verdade, eu fui vendo as cenas, escrevi no papel tudo que eu tinha visto, em questão a polícia bater no povo, em questão a polícia tentar intimidar, vir oprimir o povo, essa coisa toda. Fui escrevendo e do nada assim, eu montei como se fosse um documentário mesmo, escrito, e depois eu cantei o documentário. Foi aí que surgiu a música mesmo, o hino das ocupações surgiu assim. Hoje o governo parece um padieiro que pisa no pobre para agradar os herdeiros de grandes fazendas praticamente abandonadas que não pagavam imposto que o governo cobrava. Uma história de agora tem mostrado pro mundão que sem moradia digno o jeito é ocupação. Vitória, Esperança e também Rosa Leão, que visando o despejo tem saído para as ruas, gritando bem alto que governo a culpa é sua, que tem fechado as portas sem querer nos escutar. Então a solução tem sido manifestar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa pro prefeito que o povão vai lutar. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa os governantes que o povão não vai parar. Você acha de fato assim que a cultura, né, através da literatura e da música, seria uma forma de mobilizar os jovens? Com certeza. Dentro das comunidades, dos aglomerados, entre becos, favelas, no meio da rua, você pode andar e começa a observar. Numa brincadeira de jovem, ele está dançando, ele está cantando, ele está tentando rimar, ele está tentando se expressar. Isso é cultura, mas eles perdem isso porque eles perdem isso mesmo por causa do incentivo, por causa que ninguém tá nem aí pra mim. Muitas das vezes é isso. Não, dentro da minha casa eu não tenho apoio, mas talvez uma pessoa de fora dá mais apoio para ele, um projeto dá mais apoio para ele, um documentário dá mais apoio para ele do que as pessoas que estão dentro de casa. Porque muitas pessoas as pessoas que estão dentro de casa tem aquela correria, olha, ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que fazer isso, ele tem que vestir, ele tem que estudar. Então, às vezes não tem muito tempo para ter um diálogo, para incentivar. É um período assim que merece todo tipo de experimentação e oportunidade, porque isso é fundamental para a vida saudável que você vai ter para o resto dos seus dias, sabe? E você chegar nesse momento, né, e podar isso, seja pelo que for, muitas vezes pelo mercado de trabalho, muitas vezes pela família, né, e pela falta de oportunidades, assim, que foi o que mais se refletiu para mim, é muito cruel. As pessoas estão perdendo o direito a serem jovens, né, e cada vez mais, porque acho que talvez a sociedade não entenda a importância desse período na vida. Na sua atuação na Maré, como é que tem sido trabalhar com produção de comunicação? Que a gente tenta trabalhar uma perspectiva de criar um evento, de criar uma ação que mobilize as pessoas, que seja criativa, né? E possa criar consciência, conhecimento com pouquíssimos recursos, né? Então, assim, é a gente trabalhar com reciclagem, é a gente trabalhar com consciência ambiental, com consciência política, trabalhar com muito desejo, com coleguismo, né? com uma série de outras ferramentas que a gente tem de moedas sociais. Minha história de engajamento político começa com a cultura hip hop, principalmente. Eu fui cantora de rap de 2002 a 2009. E a partir dali eu comecei a me conectar com outras lutas, a luta feminista, dos movimentos negros e a discussão sobre direitos de juventude. Bem naquele começo dos anos 2000, esse tema dos direitos e de que jovens são sujeitos que têm especificidades começava a ganhar projeção. E de lá para cá eu fui tomando outros rumos, sempre nessa pegada da resistência. Mas essa inserção formal também foi muito importante no Brasil, até para a gente chegar no desenho do Estatuto da Juventude, para dar uma cara de força institucional, né?
que esses direitos precisavam ser formalizados, para a gente não ficar só dependendo da boa vontade de alguns governos e que a gente pudesse passar essa geração que provocou esse grande debate para a gente chegar num patamar de política de Estado, que era o que a gente sempre defendia desde lá no comecinho, né? Aconteça o que acontecer, a gente pode criar algumas bases que, mesmo com as dificuldades históricas de conjuntura, elas talvez sejam menos suscetíveis a ameaças de quem não está muito preocupado com o direito da juventude. Então, o Estatuto da Juventude, ele é esse legado, né, de uma geração que ralou muito, transbordando das instituições formais, de organismos internacionais, de gente que estava envolvida com política pública ou projeto social, para ter essa pegada da juventude mesmo, né, que está ali vivendo no seu território, por onde passa, qual que é a sua real, né, que é por onde o direito faz sentido. O que você pensa ainda que faltou, que está faltando de mobilização dessa juventude, né, que está nesse momento de conquista, de engajamento, para a gente chegar com mais clareza a conseguir, de fato, políticas com relação ao transporte e circulação para a juventude? Esse modelo de cidade excludente, mercadológico, ele tem a ver com como se constrói a dinâmica do transporte, da mobilidade, né? Então, isso afeta desigualmente também jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência. E aí, quando a juventude traz a sua especificidade de circulação no território, o transporte, ele tem gênero, tem cor, tem classe social também, né? E como que nos direitos, mais uma vez a gente volta para o Estatuto, como que a gente puxa dali algumas garantias básicas para a realização dessa vivência na integralidade. Sei lá, uma coisa muito difícil. Mas nós estamos na insistência, né? Eu vejo que os movimentos, principalmente depois de junho, conseguiram se rearticular e radicalizar muito nas suas ações. E a juventude é muito protagonista disso, né? As gerações juvenis que vão tomando a frente do processo. E há um aprendizado social. Eu não sei o que virá nos próximos anos, mas eu penso que é algo que tem a ver com o fortalecimento dessas lutas e uma articulação crescente entre nós, assim. Hoje é impossível você estar num movimento sobre moradia e não pensar em questões raciais, não pensar na questão do trabalho. As lutas estão cada vez mais misturadas, porque finalmente a gente está conseguindo ter essa leitura complexa das coisas, né? Da gente conseguir pensar políticas públicas complexas, né? Que tem que ser intersetoriais, transversais, é um desafio muito grande também para a gente realizar concretamente, né? Por isso que quando a gente vai dividindo os direitos, uma hora educação, uma hora saúde, outra hora trabalho, isso às vezes é uma exigência para a gente dar conta, né, do desafio, mas isso também pode ser uma armadilha, porque a gente vai segmentando de tal forma que a gente perde de vista quem somos nós, né? Que eu não sou só uma pessoa que ora trabalha, ora estuda, ora está dentro do ônibus, ora está escutando música, né? Eu sou tudo isso. Mas é algo também que depende, assim, da gente ir consolidando a democracia brasileira. A gente está nessa luta, a juventude agarrou essa luta e está dando a cara para bater. A gente chega nos espaços, a gente quer mostrar os nossos direitos, os nossos deveres, e a gente quer mostrar a nossa capacidade, né? Porque o direito a gente sabe que tem, mas chegar lá é que é. Então, a gente tem que correr atrás mesmo. Mesmo que o jovem pareça não ser interessado, ele já teve um sonho. Se está numa situação precária, numa situação ruim, é porque não teve uma incentivação. Mas se você chegar, você consegue resgatar isso do jovem. E é conversando, é incentivando, é manuseando na conversa, é chegando perto, é tocando na ferida, é mostrando que ele pode, que ele tem capacidade,
que você consegue chegar. Os jovens vai criando uma ideia a mais, vai abrindo a cabeça, vai se mostrando mais interessado. Mas isso está sendo o nosso papel, de todo mundo aí que é de luta. É isso aí. Olha, juventude, o que eu vou lhes falar. Vocês têm seus direitos, mas também têm que lutar. Vocês têm seus direitos, mas também têm seus deveres. Lutem por seus direitos e façam os seus afazeres. Aproveite a juventude, faça ela valer. O que plantar agora, no futuro vai colher. Respeitando o passado e vivendo o agora. Viva a juventude e não jogue ela fora. A juventude tem que ter acesso à cultura, acesso aos esportes, acesso ao lazer. A juventude tem que ter acesso à cultura, acesso aos esportes, acesso ao lazer. A juventude tem que ser respeitada e assegurada por ofícios que possam exercer. A juventude tem que ter. A juventude tem que ser respeitada por todos e você.